Boa noite. Eu gostaria de orar hoje, porque o que eu vou falar aqui me abalou. Ó Pai Celestial, eu quero te pedir, Senhor, a graça de aprender a amar como Tu amas, Senhor. De viver uma vida cristã genuína, uma vida cristã sadia, uma vida cristã que ama os que estão aqui dentro, mas que ama também os que estão lá fora. Ó poderoso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó amado Senhor, nos ensina a viver uma vida cristã saudável. Em nome de Cristo, amém. Quando eu pensei em dar esse estudo, eu achei que era uma coisa bem simples, rápida, mas eu fiquei sabendo que tem mais de 300 versos que falam pelo amor na Bíblia, que falam do amor. E aí tu começa a olhar e a grandeza desse assunto deixa você com a mente um pouco machucada, porque tu vê que o padrão de cristianismo que eu vivo não está bem de acordo com o que está aqui. Ainda falta amar como Jesus pede para a gente amar. E eu vejo, que na palavra, quando Deus pede, olha bem, quando Deus pede para nos amar a Deus, para adorar a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, Deus sabe de uma coisa, que nós amamos, aquilo que nós amamos, nós tornamos igual. Se você olhar o Salmo 115, ele fala da idolatria, dos ídolos que eles ouvem, papai, depois lá no final eles tornem-se semelhante a eles os que o fazem e aqueles que nele confiam. O homem se torna semelhante àquilo que ama. Então, isso é um perigo muito, muito, muito sério. Se você olhar lá em Efésios, no Apocalipse, quando Jesus manda a carta, ele vai reclamar do amor. Olha, você abandonou o primeiro amor. Veja onde caiu e volta lá no princípio onde você ouviu. Volta no princípio onde você ouviu. Aonde ele tinha que voltar? Aonde Jesus ensinou, onde os apóstolos ensinaram, aonde os profetas ensinaram. Ele manda voltar. E se nós não aprender a olhar para os princípios que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram, e essa estrutura que Jesus deixou, perfeita, que não muda, nós não amaremos como devemos amar. E amar a Jesus implica ser igual a Ele. Implica. Se vocês lembrarem, eu trabalhei com jovens. Toda vez que eu achava drogas com os escoteiros, é porque eles amavam um ídolo que também usava droga. Eu me lembro quando a Xuxa estava no auge, as crianças amavam a Xuxa, elas queriam o sapatinho da Xuxa, o vestidinho da Xuxa, o penteado da Xuxa, a bolsinha da Xuxa. Você está entendendo? Está entendendo o perigo? E hoje não é diferente. Cuidado com o celular. Cuidado com o celular. Porque tem uma programação ali também. Criança sendo programada para matar. Então, toda vez que nós tiramos o foco de Cristo, que é o centro de todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, é o centro da nossa vida, nós tirar o foco dele, nós começamos a perder esse amor por ele e pelo ser humano. Essa é a verdade. Então, temos que cuidar muito. A programação mundana, ela é mortal. A programação mundana, ela é mortal. Então, nós vamos olhar
1 João, capítulo 3, de 11 a 24. Vamos ler lá, daí fica mais claro. 11 a 24. 1 João 3, 11 a 24. Primeira epístola de João. Todo mundo lá? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Aqui, princípio, né? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a de seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior, quando o nosso coração condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que permanece em nós, pelo Espírito que nos dá. Então, o primeiro verso aí diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Né? A mensagem, aquilo que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, né? Os profetas ensinaram, o que Deus ensinou. Né? Então, volta para o princípio. Essa é a mensagem que vocês ouviram, que nos amemos uns aos outros. O amor é uma marca do genuíno cristão. Tem que ser uma marca. Nós devemos amar como Jesus amou. Né? É uma marca. Aqueles que são da verdade, né, amam de fato e de verdade. Aqueles que amam Jesus, amam o ser humano. Né? Se nós temos uma crise de comunhão aqui na igreja, por exemplo, uma crise de comunhão, alguma divisão, irmãos que falam mal de outro irmão, né? Irmãos que não se falam, casal se divorciando, né? Filhos rebeldes, né? Qualquer outra coisa que não agrada a Deus, né? O que nós temos que fazer? Volta para o princípio. Vai ver o que Jesus ensinou. Aquilo que Jesus ensinou é o que vale. A doutrina de Cristo não muda. Ela é igual. Não adianta dizer aí que vamos atualizar as Escrituras. Está atualizadíssima, não precisa atualizar mais. Está certinha. Nós precisamos voltar sempre àquele princípio básico que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Ponto final. Não fica discutindo. Não, nós temos que voltar para o princípio. Né? Quando Jesus reclamou lá da igreja de Éfeso que eles tinham abandonado o seu primeiro amor, ele mandou lá para o princípio. Vai onde tu caiu. E volta. E depois vai. O que tu viu? Vai para o princípio. Então nós devemos sempre ter essa humildade de voltar lá. Jesus, o que tu ensinou? Jesus, o que tu disse? O que tu falou? Por que estamos falhando?
Por que estamos falando mal um dos outros? Por que estamos em crise de comunhão? Porque, né? Pergunta para ele. Volta para Jesus. Não fazer como o Caim. Caim, o que ele fez? Ele falou com Deus, Deus, onde é que está o teu irmão? Ele ficou nervoso e se afastou de Deus. E é interessante, né? Ele se afastou de Deus. E o que ele fez? Uma cidade e pôs o nome do filho. Já centralizou a vida deles no ser humano, não em Deus. Então nós temos que cuidar. Volta para o princípio. Depois vamos, não sejamos, 12 agora, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. O ódio contra Abel é inveja contra a justiça superior. Se você olhar lá no Velho Testamento, não tinha problema de bens lá, a terra era tudo deles. Não tinha muita gente. As árvores eram de todo mundo, tinha abundância para todo mundo. A inveja de Caim é porque a justiça de Abel era superior. E aí, essa inveja deu em assassinato. O homicídio que ele praticou contra Abel exemplifica a antipatia que a justiça sempre provoca nos injustos. E é verdade, pode olhar. Não é porque são os nossos bens que o pessoal inveja. Eles também têm. Mas é a nossa justiça que faz com que os outros nos odeiem. A justiça superior. E vai acontecer sempre. Isso acontece sempre. Se você olhar lá, Caim, tu olha assim, Caim ficou com inveja do seu irmão, e o que ele fez? Olha, vamos passear no campo. Quem é que gostava de passear no campo? Abel era pastor de ovelhas. Ele chamou Abel exatamente nas coisas que ele gostava. Ele não disse, olha, eu plantei uns tomates lá, eu tenho uma nova semente, descobri a cebola, Ele não chamou assim. Ele foi para o caminho que Abel gostava. Já a manipulação do ser humano já acontecia ali. É terrível isso. Quando tu começa a olhar essa situação, E o cristianismo tem uma grandeza de justiça que manda eu e você amar os Abel aí fora. Aliás, os Caim aí fora. Pensa, olha como é a grandeza da justiça de Deus. Ele manda eu amar o Caim, que quer me degolar. Então, é triste isso, mas a justiça de Cristo provoca isso. Se você olhar, o sacerdote lá foi por inveja. E Pilatos sabia que era inveja. E mataram Jesus. Porque a justiça de Jesus era superior a deles. E se você começa a praticar a justiça de Cristo, cara, você vai ser odiado pelo mundo. Essa é a verdade. Vamos ver agora, o 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Caim é o protótipo do mundo. É o protótipo, que manifesta as torpes qualidades que ele exibiu primeiro. O mundo manifesta as torpes qualidades que Caim exibiu primeiro. É terrível isso, mas é verdade. E Deus manda nos amar os nossos inimigos. Olha a grandeza do amor de Deus e da justiça de Deus. 14. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha aí agora, o amor é a mais segura prova de que se tem vida. O amor é a mais segura prova de que se tem vida. Como já mostrou que é prova do que está na luz. É prova também que você está na luz de Cristo. Quando você ama, você está na luz de Cristo também. O contrário também é verdade. Quem não ama, está na morte.
Vive na morte, permanece na morte. Quem não ama está morto espiritualmente. 15. Quem odeia seu irmão é assassino. Olha agora, ó. Quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Falta de amor é evidência de morte espiritual. A falta de amor é evidência de morte espiritual. O ódio é assassino, pois queremos que pereça aquele que odiamos. Não é mais ou menos isso hoje? Pode olhar. Quando os homens veem alguém injusto, já mandam matá-lo, esfaqueá-lo. Tira ele porque ele vai ser um problema para nós. Quantas mulheres que eu vejo hoje que não suportam a Michelle Bolsonaro? Se nós olhar, o mundo nos odeia. Né? 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, agora sim, ó. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu me lembro que quando eu não era cristão, eu não amava a Deus. Mas Deus me amou primeiro. Aí foi a diferença. Deus me amou primeiro. E aí, conforme eu conhecia Deus, eu fui vendo que desde o meu nascimento Ele cuidou de mim. Ele me amou primeiro, Ele cuidou de mim. Ele cuidou da minha saúde que eu estraguei. Ele cuidou dos meus ouvidos, dos meus olhos, que eu enxergava bem. Eu tinha os ouvidos que ouviam bem, mas eu estraguei. E Deus me amou primeiro e Ele me ensinou a amá-lo. Então, todos nós, no fundo, nós recebemos de mão única. Só Deus me amou primeiro, eu não amava Ele. Mas depois que eu comecei a ver isso, eu comecei a amar a Deus. Agora é duas mãos. Eu amo a Deus e Ele me ama. Então, a falta de amor, eu estava no 15, né? Não sei se eu me perdi aqui. Eu estava no 15. Falta de amor é evidência de morte espiritual. O ódio é assassino. Nisto conhecemos o amor, pois Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Caim é o supremo exemplo de ódio. Cristo é apresentado como o supremo exemplo de amor. No final eu vou mostrar 12 coisas que mostram o amor de Jesus. A vida de uma pessoa é a sua posse mais preciosa. Por isso que nós somos contra o aborto, né? Porque a vida do ser humano para nós é preciosa. Tirar a vida, né, é o maior pecado que podemos cometer. Dar a vida por outra pessoa é a maior expressão de amor por ele. Se nós amamos a Cristo, começa a imitá-lo e eu também dou a minha vida pelos meus irmãos. Né? O ódio de Caim deu em assassinato. O amor de Cristo em sacrifício próprio. O amor de Cristo em sacrifício próprio. Na verdade, o verdadeiro amor, ágape, é autossacrifício. É autossacrifício. Eu me sacrifico pelos outros. Eu me lembro que nós ia lá no Cruzeiro, lá na cidade de Cruzeiro, onde deu as enchentes, né? Depois nós ia para Novo Hamburgo. Então, quando nós ia para Novo Hamburgo, né, nós amava a humanidade. Nós ia lá com os kits de limpeza pessoal e fazia os kits que vocês davam aqui, né? Vocês ofertavam, alguns empresários ofertavam, nós fazíamos os kits de limpeza pessoal, né? Aí tu pedia à família, né? Tu tem 6, então 2 kits para ti, tu tem 3, 1 kit para ti. Era o amor pela humanidade. Mas quando nós ia lá no Cruzeiro, né, e nós ia limpar a casa do cara que a areia invadiu, tirando 500 carinhos de areia, e depois gastando 15 mil litros d'água para limpar a casa, e mais água que do jato, que nós não contava, né, que os 15 mil nós contamos do caminhão. Cara, aí que começa a doer os ossos, começa a doer o corpo, começa a doer as costas, porque você está tirando. Aí é amor sacrificial, é amor pelo ser humano individual.
Então, nós podemos amar a humanidade, mas é muito fácil. Mas amar individualmente aquele que nos enerva, aquele que tira a gente do sério, aquele que não tem uma conversa que te agrada, aí é mais difícil. Aquele que já te prejudicou. Eu me lembro que eu me envolvi com bebum, um viciado. E ele veio me pedir ajuda. Né? Não tem problema. Aí ele se internou lá no Paulo Guedes. Eu ia lá de bicicleta, né? Porque era das 3 às 4. Eu chegava às 3h30, tu já não entrava para ver ele. Então, das 3 às 4, eu falava com ele. Aí ele saiu, ele ficou 3 meses aqui sem beber. Aí ele ganhou um dinheiro extra vendendo máquina aí, e caiu na gandaia de novo. E não se levantou mais. Aí eu emprestei para ele R$500. Ele morreu e ficou devendo R$500 para mim. Você está vendo? Então, às vezes é isso aí mesmo. Você trabalhar com o mundo, você vai ter algum prejuízo. Vai. Tem que saber disso. O mundo vai te enganar, como Caim enganou Abel. Vai te enganar, vai mentir, vai te passar a perna, né? Vai acontecer. Entende? Porque o homem é mau. É mau. Sem Jesus, sem o novo nascimento, sem o Espírito Santo, Jesus disse, vocês não podem fazer nada sem mim. 17, verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Opa! Aqui a perna. Quando eu li isso aqui, né, o meu coração bateu. Quando eu fui me aprofundar, né, e fazer as pesquisas, precisamos ver a necessidade do irmão. Precisamos ir além. Se vê a necessidade do seu irmão e tem meios para supri-la, não pode passar de lado ociosamente. Aqui remete ao bom samaritano. Passou o sacerdote, olhou, está morto mesmo. Passou o levita, passou o samaritano, compadeceu dele, passou o vinho nas feridas, botou sobre o seu animal, foi a pé, né? Levou numa hospedaria, mandou cuidar dele, pagou, ele tinha recursos. Ele amou aquele judeu caído no chão lá, que eram inimigos. Então, temos que cuidar essa área muito, muito bem. Cuidado. Eu me incomodo com isso, porque às vezes na rua, né, as pessoas pedem dinheiro para mim. Aí vem um cara pedindo dinheiro para mim, fico chateado, porque é um atleta, saudável. Tio, tem um troco aí? Aí tu olha para o cara, ele é mais saudável do que... E está cheio de gente saudável pedindo dinheiro, que podia trabalhar, podia fazer alguma coisa, ajudar os outros. Isso me incomoda. Agora, quando o cara se vê que tem deficiência, tal, aí tu parece que tu ama mais. Mas devo amar ou não? Esse atleta que pede o dinheirinho para mim. Isso me incomoda. Ainda hoje me incomoda essas coisas, porque, para mim, é uma escravidão ver um ser humano atlético pedindo dinheiro para mim. Isso me incomoda. Mas eu não olhei a necessidade dele. Eu me incomodei com o corpo atlético dele. Então, é complicado isso aqui, mas não importa, eu tenho que amar e ver a necessidade dele. Filhinhos, 18. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Agora, então, eu estou aqui ensinando, né? E daqui a pouco eu estou só de boca. Daqui a pouco eu preciso mostrar isso na prática e não vou fazer direitinho. Né? Então, as ações que nós fazemos, as ações falam mais alto do que as palavras. Quando você ajuda um necessitado,
fala mais alto, né? O amor deve ser genuíno e ativo de fato. O amor deve ser genuíno. Porque se nós amamos Jesus, cara, nós temos que ser assim. Porque Jesus era assim. Está vendo o perigo de deixar o amor esfriar? Está vendo o perigo da idolatria? Está vendo o perigo de amar o ser humano mais que a Jesus? De amar qualquer outra coisa mais do que Jesus? A gente começa a perder esses exemplos que Jesus dá e você não deseja ser igual a Ele. Cuidado. Jesus é cristocêntrico, nós temos que colocar Ele no centro das nossas vidas e amá-lo profundamente para ser igual a Ele. Nós devemos andar como Ele andou. Cuidado. Então, o nosso amor tem que ser ativo de fato, né? Porque as palavras falam mais alto. Assim sabemos que somos da verdade. Agora, tem uma coisa aqui que bateu em mim, quando eu estudei isso. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, aí realmente eu senti isso, o coração bateu, mas graças a Deus ele diz assim, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, eu não escondo nada dele. Ele sabe das minhas fraquezas, ele me ama, ele gosta de mim, ele está aqui para me restaurar. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, cuidado aqui quando o coração nos acusa. Corre para Jesus, não faz como Caim, que se afastou de Deus. Ele não teve um arrependimento genuíno. Corre para Jesus, ama Jesus. Por quê? Porque Deus ama eu e você de tal maneira que Ele quer curar você. Ele quer restaurar você. Você precisa de restauração. Você é um pecador, eu sou um pecador. Eu preciso ser restaurado todos os dias da minha vida, até Jesus voltar. E só Deus faz isso com primazia, com perfeição. Ele ama seus filhos com uma profundidade que, quando eu vi que tinha 300 versos na Bíblia, mais de 300 versos, que Deus é esse, meu Deus! Como é que eu posso medir tudo isso? Eu não tenho como medir a beleza do amor de Deus por nós. Agora, olha o 23 aí, O 23, ele diz, esse é o seu mandamento. Engraçado que esse mandamento ele está no singular. Este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Olha lá em João 13, 34 e 35. Só para ler lá. João 13, 34 e 35. Está aqui. Se alguém quer abrir lá, eu vou ler. Todo mundo está lá? Jesus falando, Um novo mandamento vos dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Olha o padrão. Está vendo o padrão? Como eu vos amei, como Jesus amou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha a igreja primitiva. O que os cristãos primitivos faziam? Quando tinha alguém necessitado, era suprido na hora. Por isso que ele diz, volta para o princípio. Volta para o princípio. O que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, Volta para o princípio. Então, com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso é lindo, cara. É de uma grandeza
que tu fica, eu sou pequeno, né? Eu sou um fio de costura na minha mão. Né? Então, vamos crer em Cristo Jesus e amemos os outros como Ele nos ordenou. Devemos obedecer seus mandamentos, mas temos um mandamento: fé em Cristo e amar uns aos outros. A fé em Cristo e amar uns aos outros. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Olha aqui agora, olha que mutualidade. Ó. Agora, é duas mãos agora, né? Desse verso aqui. Ó. Jesus me ama, eu amo, Jesus permanece em mim, eu nele. Aqui remete aonde? Remete lá na videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim dá fruto. Né? E o ramo que não está em mim está morto. Ponto final. Eu fui visitar um colono ontem, ele estava amarrando as pareiras, eu fui lá visitar ele debaixo das pareiras. E os ramos do chão não vão dar folhas e nem uva. Agora, os ramos que estão na videira vão dar uva. É importante isso, que reconhecer que Jesus é o supremo amor divino que Deus nos deu. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa mutualidade, né, é uma mutualidade com Cristo. Você tem essa mutualidade com Cristo. Você ama Jesus e Jesus te ama. E se você diminuir o seu amor, o de Jesus continua igual. Ele não muda. Lembre-se que o problema vai sempre estar do teu lado. É do meu lado que está o problema. E eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que confessar isso para Jesus. Jesus, hoje eu não estou legal. Não estou legal. Então, mutualidade. E essa mutualidade deve ser nossa também aqui dentro. Para que o mundo lá fora veja que nós somos discípulos de Cristo. Mas eu não gosto muito do Luiz Gavazzoni. Ele não tem boa conversa. Meu Deus, tu vai ter que me aguentar. Porque vamos morar junto. De eternidade a eternidade. Cara, Jesus está pedindo para você amar aqueles que tiram você do sério, cara. Ele manda você amar o Caim, que te odeia. E ele tem razão. Se você quiser viver bem nesse planeta, ama as pessoas que estão aqui. O ódio, a mentira, o ressentimento, a mágoa, tudo isso aí destrói o ser humano por dentro. É um veneno que você toma todo dia para morrer aos poucos. Mas quando você ama profundamente, você experimenta uma liberdade que ninguém te dá, senão Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Ama profundamente. Muitos de nós temos problemas de emocionais, muitas vezes porque não amamos. Só por isso. Como Jesus amou. Né? Então, a permanência mútua é derivado da alegoria da videira e dos ramos, que eu já falei. Né? Ninguém pode alegar que permanece em Cristo e Cristo nele, a menos que seja obediente aos 3 mandamentos fundamentais, que João vem expondo, que são a fé em Cristo, o amor pelos irmãos e a justiça moral. O respeito pelo ser humano, o respeito pelas crianças, o respeito pelo jovem, o respeito pelos velhos, o respeito pelas mulheres, o respeito pelo ser humano lá fora. Não enganar ninguém, não lograr ninguém, não manipular ninguém, respeitar
a individualidade de cada um, a cultura de cada um, o jeitão de cada um. Eu não quero que você seja igual a mim. Porque a beleza do ser humano é quando nós somos diferentes um do outro. Porque Deus nos fez assim. Você já imaginou a igreja aqui cheia de igual a Luiz Gavazzoni? Ia ser uma chatice que nós. Mas todos nós somos diferentes. Somos criaturas que Deus formou no ventre da nossa mãe, diferente um do outro. Ninguém é igual. E Deus ama cada um de nós com amor de uma profundidade tal que nós, será que é assim mesmo? Até duvidamos. Amor pelos irmãos. Tudo isso que eu estou falando, tem que ter o apoio do Espírito Santo. Se você não nasceu da água e do Espírito, e não tiver o apoio de Jesus Cristo e do apoio do seu Santo Espírito, você não consegue amar do jeito que eu estou falando aqui. Eu também não consigo. Mesmo assim, às vezes, nós pecamos contra Cristo nessa área. Pecamos contra o nosso irmão. Porque, se nós olhar para Caim, nós temos a pele de Caim também. Nós temos a pele de Caim. Nós temos a couraça de Caim. Essa é a verdade. E Jesus remove essa pele quando a gente se converte, quando a gente coloca a nossa fé em Cristo. Porque se você olhar antes de conhecer Jesus, quantas pessoas você odiava e você está amando hoje? Quantos irmãos que eram de outra religião e você odiava, e eu odiava também, e agora eu estou amando, porque aprendi com Jesus a amar verdadeiramente. Eu aprendi a amar com Jesus. Eu não aprendi a amar com o mundo. Eu aprendi a amar com o Deus que ama. Vamos ver aqui, eu achei 12 coisas que Jesus mostra o seu amor. Mas se eu fizesse tudo aqui, ia dar umas 15 folhas, eu acho, do amor de Jesus, né? Entende? Mas eu escolhi 12 só, né? Porque senão eu não termino. Então, Jesus manifestou o amor ágape, esse amor perfeito para conosco de muitas maneiras. Primeiro, tornando-se servo a nosso favor, Filipenses 2,7. Dando-se a si mesmo por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade. Tito 2,14. Levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24, Romanos 5,6. Dando a própria vida por nós. João 10,11. Fazendo constante intercessão por nós. Hebreus 7,25. Olha, Jesus estará no céu intercedendo por mim. Compadecendo de nossas fraquezas. Olha, ainda bem que ele se compadece das minhas fraquezas. Às vezes eu não amo como ele ama. Compadecendo nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Socorrendo-nos ao sermos tentados. Exercendo paciência para com os nossos pecados. Ainda bem. Perdoando-nos os pecados. 1 João 1,9. Purificando-nos de toda injustiça. 1 João 1,9. Dando-nos a plenitude de vida. João 10,10. Preparando-nos um lugar para estarmos com ele. João 14,2. E tem mais. A lista é enorme. É enorme. Então, Jesus nos amou de tal forma que ele nos constrange a amá-lo. E se você olhar, meu irmão e minha irmã, amado meu, a minha amada, mulheres amadas, irmãos, filhos, netos amados que eu tenho, olhem para Jesus, amem o seu próximo, olhem a necessidade deles. Pode ser que vai vir injustiça, pode ser que as pessoas vão te enganar, pode, mas Jesus está vendo. Jesus está no comando. Ele está vendo.
Nada escapa aos olhos de Deus, nada. E tudo que você fizer aqui na terra, né, Deus vai registrar nos seus livros. Tudo. Ele vai registrar. Vamos orar? Ó Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Teu amor ultrapassa o nosso entendimento, ultrapassa nossas razões, ultrapassa, Senhor, toda a nossa vida, porque aprendemos a amar contigo, Senhor. Essa é a verdade. Nós somos egoístas, nós somos pessoas ingratas, pessoas que não sabiam amar, e aprendemos contigo, Senhor, como amar uns aos outros verdadeiramente. Louvado seja o teu nome, Senhor, e nós estamos te pedindo, continua nos ensinando, Senhor, continua nos dando, Senhor, esse amor genuíno, né? E essa mutualidade contigo, Senhor, essa unidade que temos contigo. Ó poderoso Deus, né? Sem ti nada podemos fazer, essa é a verdade, nada. Mas contigo, Senhor, nós somos restaurados, somos renovados a cada dia e somos preparados para entrar no teu reino e na tua justiça, para viver uma comunhão perfeita contigo naquele dia. Ó Senhor, nos prepara para isso. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.